Eu entendi que o meu valor, ele só multiplica quando eu ajudo o outro a entender o valor que ele tem. Muitos de nós temos conhecimento, mas às vezes por causa de crenças, bloqueios, a gente tem uma insegurança de fluir nessa mensagem que a gente tem para entregar. E cada um de nós temos uma mensagem, temos um conteúdo, temos algo dentro de nós da parte de Deus para entregar para outras pessoas. As outras pessoas só vão ouvir quando você falar. E muitos de nós, às vezes, temos medo de falar, temos insegurança quando estamos diante de uma câmera, quando estamos diante de algumas pessoas, e isso muitas vezes acaba nos trazendo uma insegurança e isso bloqueia. Mas aquilo que você sente no seu coração faz o seu coração arder pela mensagem que você carrega. Às vezes você se sente bloqueado por não conseguir ou se sentir uma incapacidade de transmitir aquilo que está dentro do seu coração. Às vezes não tem um jeito certo, não tem uma metodologia que você tem que seguir. Às vezes você tem que entender que você precisa fluir naquilo que você sente. Fluir muitas vezes não vai fazer sentido para você, mas fluir faz te sentir. E é nesse processo, quando você entra nesse fluir, você acaba falando, você acaba fazendo coisas que você nem acredita. Então, quando você entende, você tem uma mensagem, mas o fato de entender precisa passar pelo processo de prática. Não adianta você só entender, não adianta você só saber que você carregue algo para passar para as outras pessoas, mas você precisa colocar esse valor que você tem, você precisa colocar essa habilidade, esse dom que você tem para outras pessoas. E quando você serve outras pessoas, aquilo que você tem, ele se multiplica. Porque a multiplicação ela só vem quando você entrega algo. A multiplicação só vem quando você compartilha algo. Porque conhecimento adquirido que ele não é devolvido, esse conhecimento que você tem, que você não transforma ele para outras pessoas, você simplesmente vai ficar na teoria de achar que você sempre precisa de mais, de algo mais para você passar. Você sempre vai se sentir que não está preparado ou que não tem conteúdo suficiente. Aquilo que para você é pouco é muito para quem não tem nada. Então você precisa entender que o processo de crescimento e o processo de aprendizado começa quando você determina e quando você decide multiplicar. Não importa a quantidade. Quando o Senhor confiou os talentos nas mãos do servo, ele não estava ali importando muito com a quantidade, mas sim com a capacidade que cada um tinha de multiplicar. Se você tem um pouco, então é a capacidade que você tem de multiplicar esse pouco. E quando você multiplica o pouco, você vai aumentando a sua capacidade. E hoje eu quero falar um pouco sobre o poder dessa capacidade de multiplicar aquilo que Deus confiou na sua mão. A responsabilidade de desenvolver isso é sua. A responsabilidade de crescer dentro daquilo que Deus confiou na sua mão é sua, porque Deus ele já conquistou através de Jesus tudo para nós na cruz. Mas às vezes a preguiça, a autossabotagem, o medo, a dúvida, a insegurança, o que os outros vão dizer, trava o processo de multiplicação. E você precisa fluir, deixar fluir, não seguir um método às vezes, não seguir uma regra, mas seguir aquilo que está no seu coração. Quando você limpa o coração, quando você permite que esse fluir, essa água viva, limpa o seu coração, quando Jesus disse que se vocês crerem em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então esse rio ele só vai fluir quando você decidir abrir a sua boca, quando você decidir tomar uma decisão, porque a teoria, o conhecimento, ele é muito lindo, ele é muito confortável, mas quando você vai para a prática, você vai entender que vai saltar um monte de crenças, um monte de bloqueio, e é nessa hora que você tem que confrontar, que você tem que ir mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo às vezes inseguro, porque é no processo que você vai começar a ganhar confiança, na repetição que você vai começar a conquistar essa segurança que você precisa. No começo não é fácil. Na verdade,
Não é fácil para ninguém quando você está diante de um novo desafio. Difícil é para quem não começou ainda. E fácil ele vai se tornar quando você fizer todos os dias, quando você praticar todos os dias. E na mentoria que eu tenho, que eu aplico para os meus mentorados, eu tenho 4 passos, tem um método que eu criei que para mim deu resultado. E quando você pratica algo que dá resultado na sua vida, você como se tivesse validado para aplicar isso para outras pessoas. Então, quando eu apliquei isso na minha vida, no meu processo de aprendizado, de autoconhecimento, no meu processo de arriscar um pouco mais, eu fui aprendendo como que a minha mente ela funciona, mas através disso eu busquei muito conhecimento, eu investi em conhecimento, em mentorias, em formações, eu estudei, fiz faculdade, mas tudo isso ele só foi desenvolvido quando eu comecei a praticar. Porque às vezes você acha que falta conhecimento, mas na verdade é o excesso de conhecimento que está te bloqueando, que está te impedindo de começar a fluir. Então, quando você abre a boca, quando você multiplica aquilo que Deus confiou nas suas mãos, outras pessoas vão ser beneficiadas por aquilo que você carrega. Então não deixe o medo, não deixe a dúvida, a insegurança te impedir de avançar e cumprir aquilo que Deus colocou no seu coração. Então dentro do meu método, dentro da minha mentoria, eu ensino isso para os meus mentorados. O nome da minha mentoria é IAPR. Eu que coloquei esse nome, eu criei esse nome. Eu não busquei copiar de ninguém. Por isso que cada um de nós temos uma identidade. Deus ele é tão perfeito que fez cada um de nós diferente. Porque aquilo que flui dentro de você não vai fluir dentro de mais ninguém. Porque você é único. Então, quando você não fala, quando você não expõe, quando você não abre a sua boca, muitas pessoas deixam de receber aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Então, é claro que no começo não é fácil para ninguém, assim como eu falei. E dentro dessa mentoria, eu entro muito a fundo dentro de 4 pilares, que é a afirmação, a imaginação, a prática e a repetição. Então, quando as pessoas começam a entender o que é a afirmação não muda quem você é. A afirmação traz uma identificação daquilo que Deus já diz lá no início quem você é. Tudo que você fala depois do eu sou vai moldando a sua identidade. Quando você olha no espelho, o que você vê? O que você fala? Você fala, eu sou feio, eu sou fracassado, eu não consigo. Então tudo isso vai moldando a sua identidade. E isso vai trazendo uma crença limitante que te impossibilita de fazer aquilo que o seu coração deseja. O seu coração deseja, você tem vontade de realizar, mas o seu cérebro está bloqueado porque você, através das suas afirmações, bloqueou. Então, quando você entende quem você é, você não diz mais eu sou um fracassado, eu não consigo, mas você começa a afirmar aquilo que você é. Você é abençoado, então você começa a dizer eu sou abençoado, eu sou feliz, eu sou vencedor, eu sou organizado. Então tudo que você vai falando depois do eu sou vai moldando a sua identidade. Depois eu explico a parte da imaginação. É lógico que cada pilar desse a gente vai muito a fundo. A gente trabalha o autoconhecimento, crenças, padrões automáticos, comportamentos sabotadores. Então tudo aquilo que te limita. E depois vem a imaginação. A imaginação é você entrar a fundo naquilo que você deseja fazer. Mas tem elementos que você tem que colocar dentro da imaginação para que isso se torne uma realidade. A palavra de Deus diz, e eu quero trazer para você só um pedacinho, só para você ter o gosto de entender o que de fato isso é e o quão profundo isso é. Quando a Bíblia diz lá em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas a prova de fato que você não vê. A fé ela não está ligada aos sentimentos, ao sentido, aquilo que você pode ver, a sua visão, a sua audição, falar, pegar. A fé, ela não faz parte dos 5 sentidos. A fé, ela faz parte de algo espiritual, de elementos espirituais. E a imaginação, você vai além daquilo que você pode ver. E dentro desse método, eu te ensino como alcançar esse lugar através da imaginação. Mas qual é o problema? É quando a gente vai por terceiro pilar, que é a prática. É nessa hora que você começa a colocar em prática aquilo que você afirmou, aquilo que você imaginou. E é na prática que começa a saltar todo tipo de crença, todo tipo de bloqueio.
É na hora de fazer algo que você vai se sentir incapaz, insegura, inseguro. Ah, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho jeito para isso, eu não consigo falar, eu não consigo me comunicar. Tudo isso é uma estratégia da própria mente para te sabotar. Porque a mente, ela nunca vai te fazer crescer. Ela foi criada para te proteger. Quando você sai da zona de conforto, você entra no ambiente de desafio. E nesse ambiente de desafio tem um risco, ele tem um perigo. Então ela aciona um mecanismo de defesa que não, ela não pode fazer isso, ele não pode fazer isso porque isso é desconhecido. Mas a coragem vem da consciência de fazer algo que você nunca fez. Porque 95% dos seus comportamentos, ele é inconsciente. Você faz sem perceber. Por isso que a coragem, ela não vem do inconsciente, mas ela vem da consciência daquilo que você está fazendo. Porque para você ter consciência, você precisa estar presente, estar no agora, estar consciente daquilo que está fazendo. Então, quando você está diante de um novo desafio, é aí que vai saltar todas as crenças e todos os seus bloqueios. Como você vence? Através do confronto, enfrentando o medo, a insegurança, a incapacidade, a escassez, todas aquelas crenças que você carrega. Mas o que vai fazer você desconstruir e construir novas crenças? A repetição. A crença, ela só é estabelecida através da repetição e através de um grande impacto emocional. Todos esses 4 pilares eu ensino dentro da mentoria, junto com os meus mentorados, porque isso gerou uma transformação na minha vida, e aquilo que gerou uma transformação na minha vida, eu posso ensinar para outros também. Então, esse vídeo eu quero que você entenda aquilo que você carrega. Às vezes, no começo, as pessoas vão falar que você não nasceu para isso. Para de fazer isso. Cara, isso não é para você, não faz sentido. No começo não vai fazer sentido mesmo, mas no percurso, no processo, vai começar a fazer sentido. No começo parece que vai ser tudo desajeitado, você vai falar errado, você vai até às vezes querer desistir. A única forma das coisas não darem certo na sua vida é você desistir. Pode acontecer o que for, se você não desistir, mais cedo ou mais tarde, você vai realizar aquilo que o seu coração tanto deseja. Todas as coisas que a gente decide fazer e não desiste, não importa o tempo, você vai chegar lá. Então, é sobre isso que eu quero passar para vocês. Não desista. Continua acreditando que vai dar certo. Ah, mas eu não sou bom em comunicar. Eu não sou bom em falar. Treina, erre, mas não desiste. O erro, ele faz parte. Ser perfeito não é você não errar. Mas ser perfeito é você entregar, é fazer acontecer. E no percurso você vai melhorando, você vai corrigindo, você vai ajustando. E quanto mais você fizer, melhor você fica. Se você não é bom em comunicação, faça curso, leia, se exponha a ambiente que você fala, se exponha a ambiente que você precisa apresentar algo, porque você pode ter algo muito importante dentro de você. E cada um de nós temos. Mas se a gente não souber passar isso, as pessoas não vão dar importância. A maneira como você comunica define o impacto que você vai causar nas pessoas. Comunicação, ela transforma intenções em resultado. Se você sabe comunicar bem, se você sabe expressar bem aquilo que você carrega, você jamais será ignorado. A grande parte da sua comunicação não é a fala, mas é a forma, é a linguagem corporal, como você fala, a maneira que você fala. Isso que vai trazer conexão, entender de rapport, sabe? Todas essas coisas vão agregando valor naquilo que você carrega, mas você precisa investir naquilo que é mais importante, na sua mente, em desenvolver a sua mente. E hoje eu iniciei, eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre o poder do subconsciente, sabe? O poder que nós temos quando nós entendemos como a nossa mente funciona, como a nossa mente ela é treinada e como perceber aquilo que está nos sabotando. Então, tudo aquilo que te sabota é uma estratégia do seu ego para você não crescer. Você precisa ter a consciência para você começar a realizar aquilo que o seu coração tanto deseja. Eu vou trazer outras mensagens para continuar esse assunto do subconsciente. Eu tenho certeza
que essa mensagem, que esse conteúdo vai te ajudar a romper em muitas áreas da sua vida. E não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar, e eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Até o próximo conteúdo.